A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Você está na nossa sala da Escola Bíblica Dominical, com a revista da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre de 2023 está falando sobre os profetas menores do Antigo Testamento. Olha o subtítulo: proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Esta lição que você está vendo já é a lição de número 5, mão cheia. Lição de número 5. Você já passou aí por 4 lições importantíssimas. A última lição que nós falamos foi o profeta Amós. Deixa eu ver. Qual foi o profeta que a gente falou? Isso mesmo, profeta Amós. Uma pergunta para você, alunos, professores, curiosos que chegaram aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. Você já conhecia todos esses 12 profetas? Ou vocês conhecem os 12 profetas, né? Nós vamos conhecer ao longo desse trimestre. Porque hoje, ministrando essa aula, eu fiz essa pergunta na sala. Estou gravando no domingo. Eu perguntei, vocês conhecem Amós? O que você sabe de Amós? E poucas pessoas sabem alguma coisa sobre Amós. E hoje a gente vai falar sobre Obadias. O que a gente sabe do profeta Obadias? Será que a gente está lendo a Bíblia no todo? Ou a gente está simplesmente separando as passagens que a gente gosta? Aquilo que mais nos agrada? Ou aquilo que fala o nosso coração? Ou a palavra de Deus ela é necessária em todo? Sim, ela é por completo. Ou o profeta Obadias é esse profeta, pouco falado, pouco conhecido, pouco fatos que a gente pode testificar. Há até um conflito de datas para saber quando que ele foi escrito. Há uma discrepância, olha você, professor, há uma discrepância de quase 500 anos para saber se Obadias, o tempo que ele foi escrito, o tempo que ele não foi. Mas é de suma importância aprender sobre o profeta Obadias. Por quê? O juízo divino virá. E isso, irmão, não importa aonde foi dito, de Gênesis ou Apocalipse. O juízo divino virá. No mundo do qual nós vivemos, o contexto do qual estamos presenciando, não acredita mais no juízo, não se importa mais com o juízo. E Obadias, ele vem nos lembrar, deixar latente nas nossas mentes que o juízo de Deus virá. Pega a sua revista da Escola Bíblica Dominical, pega um exemplar da Bíblia e vamos aprender um pouco mais sobre Obadias. O juízo divino virá. Seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, pois estamos caminhando aí a quase 8.000 inscritos. Se você se inscrever, eu chego a 8.000 ainda nessa lição, ainda esta semana. Então não perca tempo, se inscreve e que aqui tem Escola Bíblica Dominical 3 vezes por semana. Tudo isso, professor Tony? Isso aí. Todas elas aplicadas pelo professor? Não, eu tenho um pastor Alex, que dá aula da Central Gospel. Está falando sobre os pilares da teologia, ou os pilares da vida cristã, os ensinamentos. A última foi homilética. Tem o pastor Urandir Ramos ensinando sobre a revista da CPAD e eu ensinando sobre a revista da Betel. Todos os dias, 7h30 da manhã, seja ao vivo, na sua grande maioria, ou gravado. Café com Deus Pai. Canal Bíblia para o Cotidiano. Eu apresento Café com Deus Pai. O livro do pastor Júnior Rostirola. E o Salmo Descanso da Noite. Isso aí foi eu que fiz. Menorzinho, mas iremos estudar os 150 salmos. É isso aí. Hoje é domingo que estou gravando. Já fiz então 3 salmos. Hoje à noite vou estar ao vivo, né? Você não vai ver o Salmo 4, você vai ver o Salmo 5. Porque essa lição vai para o ar na segunda ou na terça. Mas você está convidado. E agora vamos para a nossa aula. 11 horas, lembrando, tá? 11 horas da noite ao vivo, todos os dias. Salmos, descanso da noite. Bora para a nossa lição, para a gente adentrar no estudo da Palavra de Deus. Essa lição será aplicada na sua igreja no dia 30 de julho de 2023. Lição
de número 5 tem como título o profeta Obadias, o juízo divino. O nosso texto áureo se encontra no livro de Pedro, capítulo de número 5, verso de número 6, que nos diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Tem gente precisando ser humilhado na potente mão de Deus, mas tem muitos se exaltando, tem muito querendo ser poder, achando que tem. Mas Pedro está dizendo, se humilhe na potente, né, ele usa essa frase, potente mão de Deus, que no tempo certo ele vai exaltar. E no tempo certo aqui, irmãos, não é agora, não é o professor Tony ter 1 milhão de inscritos. Não é isso não. Essa aqui é Pedro falando de honra, é glória, é vida eterna, tá bom? Se alguém pregou isso aqui para os dias atuais, não é não. Aqui é para o juízo final. Já fica aí a primeira dica, essa profecia de Pedro, ou esse escrito de Pedro, é para a glória eterna. Bora para a nossa verdade aplicada. Andemos em espírito, para não sermos dominados pela soberba, revanchismo e ódio, mas revestidos de amor e bondade, confiando no Senhor. Tem que andar em espírito, para que a gente não ande em ódio, nem rivalidade. É só quando eu entendo que Deus é o meu juiz. E Ele sendo o meu juiz, não é que Ele vai me defender, é que Ele fará um julgamento justo. Eita, professor, apertou sem abraçar. É desse jeito. O objetivo de hoje são 3. Mostrar o cenário da mensagem de Obadias, destacar o pecado do povo de Edom, apresentar lições de Obadias para os dias de hoje. Obadias é mais um livro daquele, vamos estudar sobre Jonas ainda, mas Obadias é mais um livro daquele, que lembra que eu falei lá na primeira aula, explicando sobre o que era profeta, as profecias, lição 1, se você não viu, tem a playlist aí para você acompanhar. Isso aqui, ó, Deus vai trazer juízo sobre o povo de Edom. E você sabe que povo é esse? De quem esses são descendentes? Os Edonitas? Você sabe quem é? Então você vai aprender aqui. Mais uma vez, o livro de Jonas e o livro de Obadias, como eu falei, não me lembro se tem mais algum, vai falar agora juízo para o povo que não é Israel. A Amós, que nós acabamos de estudar, fala de juízo para Israel. Aqui não, fala de juízo para Edom. Então a gente vai estudar um pouquinho aí sobre esse juízo da vizinhança que cercava Israel. Nosso texto de referência, Obadias, capítulo 1, eu não sei se você sabe, vamos abrir a Bíblia aqui para eu dar uma informação para você. Eu sei que muitos professores assim sabem, mas vamos lá. Amós, Obadias, eu quero mostrar na prática para vocês. Obadias não tem capítulos. Não, professor, não. Obadias é capítulo único. É um único verso, um único capítulo. Por isso que é chamado profeta menor. Então, Obadias, você não tem capítulo 1, 2 e 3. Tanto que na nossa aqui, na minha Bíblia tradicional, não tem nem nome capítulo 1. É um texto corrente. Então, é um livro pequeno, mas que trata de suma importância do juízo de Deus. Então, você pode fazer a leitura completa na sua escola dominical, professor. Pedir para cada aluno selecionar ali, são no total 21 versículos. Você pode ler todo ele, ainda pode fazer um trocadilho com os alunos. Qual? Vocês já leram um livro todo da Bíblia hoje? A grande maioria não vai ter lido, né? Domingo de manhã, aí você fala, abre aí, vamos ler o livro de Obadias. Eita, olha aí. Capítulo único, 21 versos. Deixa eu tomar um gole de água. E eu gosto sempre de justificar o que acontece porque vocês se tornaram família. Essa semana para mim foi muito puxada. Segunda-feira eu ministrei para os homens da nossa igreja.
nosso devocional Homem do Reino. Terça e quarta palestrei para obreiros em uma igreja, fiz um treinamento para obreiros 2 dias seguidos, terça e quarta. Na quinta-feira fiz a apresentação da nova turma Casados para Sempre, tive que ministrar a introdução. Quinta, certo? Na sexta-feira tive que ir para o aniversário de familiar do meu cunhado e estava frio. Era um churrasco no seu prédio e área aberta, tomei vento. No sábado ministrei para casais, eu e a minha Rose. Hoje, domingo de manhã, já gravei o nosso Café com Deus Pai, dei aula para os jovens e agora estou gravando a quinta aula à noite, às 6 horas, 18 horas. Agora, exatamente para você ter ideia, falta 5 para as 4, ou seja, 3h50. Às 6 horas vou pregar na minha igreja à noite. E 11 horas eu ainda vou fazer o nosso devocional Descanso da Noite. Então, se a garganta falhar, você ora por mim. Ora, irmão, apresenta. Tem semana que é assim, fechada, completa. Mas tem semana que é mais tranquilo. Então você ora que a garganta está daquele jeito. Por isso que a minha água vai ter que ficar aqui, a minha companhia de hoje. Certo? Bora para o texto de Obadias, capítulo único, do verso 1 ao verso 4, e depois pulamos para o verso de número 21. Na descrição do vídeo, se você não tiver a revista, diz assim: Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e fui enviado às nações em embaixador, dizendo: levantai-vos e lamentamo-nos contra ela para a guerra. Olha só o que Edom está dizendo, né? Mas escuta, verso 2: Eis que fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, a sua alta morada que diz no seu coração: quem derribará em terra? Olha a soberba de Edom, dizendo que está nas alturas, e quem vai derrubar ela de lá? A nação. O caldo vai entornar. Versículo 4, né? Se te elevares como águia e pusere o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Eis a resposta para o soberbo. Aí pula o verso de número 21. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Então aqui já dá para dizer para você que os adonitas, eles são descendentes de Saul. Se você não sabia, você anota. Edom, ele é descendente, tá até aqui, ó, Esaú. E quem é Esaú? Irmãos de Jacó, certo? Nasce Abraão, aliás, vem de Abraão, vem primeiro Isaac, aí vem Jacó, só que a gente pula, né? Abraão, Isaac e Jacó, e já pula para as 12 tribos. Por quê? Esaú foi aquele que vendeu sua primogenitura, certo? Teve toda aquela confusão, mas criou ódio no coração do seu irmão. Aqui a gente vai aprender que eles se reconciliaram, mas os povos, os seus descendentes de Esaú, guardou mágoa no coração. É isso aí, guardaram mágoa no coração. Então, de Esaú vieram os edonitas, mas lembre-se que Esaú é irmão, ou os edonitas é irmão direto de Israel. E eu sei que poucos sabem disso, mas se eles são descendentes de Esaú e Esaú é irmão de Jacó, logo os edonitas e os israelitas, eles são irmãos de gerações. Descendente de Esaú, descendente de Jacó. E poucas pessoas sabem disso. Igual, já me traz a memória para falar para você que os samaritanos e os judeus são irmãos de sangue legítimo. Um ficou na tribo do norte e outro na tribo do sul. E falamos um pouquinho hoje sobre Jeroboão e Roboão. Então, os dois são irmãos legítimos.
mas Israel, na divisão das tribos, criou atrito um contra o outro. Eu sei que você sabe disso porque você é professor e você está aprendendo, certo? Os alunos. Então, os Edonitas, ou de Edom, são descendentes direto de Esaú. Esaú, filho de Isaac, certo? Bora continuar a nossa lição. Hino sugerido: se você sabe louvar, adore ao Senhor com a sua voz. Os hinos sugeridos de hoje: 371, 372, 386. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. O motivo de oração de hoje diz assim: ore para que possamos resolver os conflitos com sabedoria, oração e prática da palavra. Porque o pastor Antônio Paulo Antunes, deixa eu conferir, Antônio Paulo Antunes está falando, porque esses conflitos aqui, ó, se a gente for pegar, ele fala resolver conflitos com sabedoria, oração e a prática do quê? Da palavra, que foi o que os adonitas não fizeram. Então, que Deus conceda a você sabedoria e você ore e use a palavra para tratar dos assuntos de perdão do passado na sua vida. Isso é a vida prática. Vamos orar? Soberania eterno Deus, primeiro agradecemos a Ti pela oportunidade concedida que Tu está me dando de gravar essa aula para que o Teu povo venha aprender de Tua palavra. Assim como está sendo essa lição, que eu tenha sabedoria, que eu ore e que eu use a prática da Tua palavra para perdoar aqueles que me ofenderam. E mais aqui, Senhor, aqueles que ofenderam meu pai, que ofenderam meu avô, que traz uma geração, Senhor, para trás, que guardam mágoa do que ficou para lá. Mas em nome de Jesus, o sangue de Jesus, ele me renova. O sangue de Jesus, ele me restaura. O sangue de Jesus me faz tudo novo. Como declarou Paulo, nova criatura somos nós. Então, nos dá sabedoria para saber lidar com conflitos internos, para resolvermos da maneira correta, que é baseada na Tua palavra. Amém? Amém, meus irmãos. Introdução de hoje nos diz assim: o livro de Obadias tem a peculiaridade de proferir suas palavras contra os edonitas por causa do mal que causaram a Judá e Jerusalém. A mensagem de Obadias retrata a ira de Deus contra os edonitas, certo? Aqui tem um fato muito legal. Não é um fato legal, né? A palavra correta não é essa. Aqui a revista vai trazer que chegou uma época quando Moisés foi tentar passar com o povo e só pediu para passar. Não ia comer, não ia tomar água, ia só passar em paz pela terra dos adonitas. Eles fizeram: não, aqui não. Se virem, problema de vocês. Olha só, guardaram mágoa no coração pela história de Esaú. Certo? Ponto de número 1, o cenário da mensagem do profeta Obadias. Os descendentes de Esaú hostilizavam abertamente os descendentes de Jacó. Certo? Se você não sabia, anota aí. Edonitas, descendente de Esaú, os israelitas, descendente de Jacó. Certo? Já falei, você já guardou no coração essa informação. Como um povo irmão, tal comportamento suscitou a ira de Deus e por meio do profeta, o Senhor anuncia o fim daquele povo. Irmãos, para e dá ênfase isso aqui, ó. Deus, olha só, Deus se ira de uma forma tão grande contra os descendentes de Esaú, que Deus disse: eu vou destruir essa nação. Não existe mais os adonitas. Não, professor, não. Deus disse que iria destruí-los. O território que historiadores, ainda não é um fato, vamos dizer assim, comum, de acordo comum. É um fato que muitos ainda há discordância. A Cisjordânia, aquele período ali, aquele território, é que pode ser o território dos adonitas, mas o povo adonita foi exterminado
porque Deus disse, vocês estão brigando como irmãos, vocês deviam se respeitarem. Eita, irmão, a gente vai chegar no ponto 3 para contextualizar isso aí. Mas veja, dois povos que deviam ser amigos, irmãos, estavam um causando mal para o outro. Na verdade, o povo edonita, descendente de Esaú, causando mal para o povo de Israel, descendente de Jacó. As palavras de Obadias a Edom foram: a soberba do teu coração te enganou. Obadias, verso de número 3. 1.1. Conhecendo um pouco mais do profeta. Aqui é que é resumido, porque tem poucas informações sobre este profeta. Mas vamos ver o que a revista aqui nos diz. O nome Obadias significa servo do Senhor. Oh, glória! Queria todos nós fôssemos chamados de servos do Senhor. Não é verdade? Nada mais é dito a respeito dele. As suas palavras revelam um pouco do profeta. Não há consenso quanto à data da sua profecia. É uma das mensagens proféticas mais difíceis de se estabelecer uma data. A título de informação, recorrendo a vários comentários sobre o livro de Obadias, quanto ao aspecto da data, as opiniões chegam a variar no 9º até o 2º século antes de Cristo. Olha só, o profeta Jonas e Naum têm em comum com Obadias o fato da sua mensagem não serem direcionada para Israel, nem para Judá, e sim para a nação uma estrangeira, ou a respeito dela. Então tá aqui, ó. Eu estava nessa dúvida, eu confesso, irmãos, não sei tudo e graças a Deus que não sei tudo, mas a revista me responde e eu quero compartilhar com você. Então temos 3 profetas, os profetas menores, que são 12, nós temos 3 que vão proferir palavras que não é contra o povo de Deus, seja Judá ou seja Israel. Um deles, o próprio Obadias, certo? Está aqui. O segundo, Jonas, e o terceiro, Naum, sempre falando para outras nações, sem ser o povo de Deus, seja o povo do norte, ou seja, o povo do sul, porque já estavam divididos, 10 e 2, tá bom? Tá aí, 3 profetas que não vão profetizar contra Israel, mas contra o povo de fora. Fica aí, eu não lembrava, eu lembrava de Jonas, que não pregava, mas eu não lembrava de Naum. Olha aí, é assim que a gente vai aprendendo da palavra de Deus. 1.2, a mensagem do profeta. Vamos ver essa mensagem? Vamos lá. Deixa eu tomar um pouquinho de água, por favor. Obadias inicia sua profecia dizendo que recebeu uma visão da parte do Senhor a respeito de Edom. O profeta anuncia que os edonitas seriam castigados, assim como outros povos inimigos do povo de Deus. Isso porque os edonitas se alegraram quando Jerusalém foi castigada pela Babilônia. Para que não dá para passar sem prestar atenção nisso aqui não. Babilônia. Olha o que Deus está dizendo. Eu enviei o meu servo Nabucodonosor. Isso todo professor de escola dominical sabe. Que Deus chama Nabucodonosor de seu servo. E Deus usou Nabucodonosor para castigar Israel que estava em rebeldia. Ali nós temos o profeta Jeremias que profetizou a respeito disso. Nós temos o profeta Ezequiel que estava na frente do rio Quebar. E o próprio Daniel que estava dentro do palácio da Babilônia. E quando acontece isso, os edonitas se alegraram, fizeram festa. Jerusalém caiu. Jerusalém foi destruída. Jerusalém perdeu. Eita, Deus, vocês estão se alegrando porque eu estou... Que não é a Babilônia que está exercendo juízo sobre Jerusalém, sobre Israel. Sou eu. Não é para vocês se alegrar com isso. E Deus vai e diz, vou castigar vocês, porque em vez de vocês lamentarem, vocês estão se gloriando. Eita, é forte, hein? Esta postura desagradou ao Senhor, que por meio do profeta Obadias anunciou sua destruição.
Embora o cerne da mensagem do profeta fosse o castigo do povo de Edom, Obadias não deixa de trazer uma mensagem de esperança ao povo de Deus. Ele discorre acerca do dia do Senhor. Eu estava falando isso hoje na nossa escola dominical, que se você for voltar aí, volta aí, professores. Bora ver aqui. Eu anotei e falei na escola dominical. Deixa eu ver aonde. Aqui, no ponto 2, na nossa lição passada de Amós, né? Lá no ponto 2 está falando do mesmo jeito. Amós dizendo que viria o juízo, o dia do Senhor. Aí a gente vem para Obadias e ele fala também, virá o dia do Senhor. Então o dia do Senhor está presente na Bíblia, irmãos. E até em Apocalipse, esse dia é mencionado, esse dia do Senhor, ele virá. Eita glória! Nesse dia, o profeta afirma que o Senhor traria justiça contra os inimigos dele, assim como vitória para aqueles que permanecessem fiel a Deus. Obadias, verso de número 17. Bora ver agora. Mas no Monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Então veja, que Deus, o profeta aqui, vamos melhorar. O profeta Obadias, ele não usa a frase Jerusalém, Israel, ele usa o descendente direto. Ele fala do povo de Jerusalém, mas mencionando quem? Jacó. Porque Jacó aqui, no caso aqui, Jerusalém, é representado por Jacó. Você vai encontrar a palavra Jerusalém. O verso 11 fala de Jerusalém, mas sempre remetendo a Jacó. Tá certo? Então tá aqui, porque a briga aqui era dos descendentes, mais uma vez, para decorar mesmo, da briga descendente de Esaú e descendente de Jacó. É o verso 17. Continuando, embora não haja detalhes de como será este dia, o profeta afirma que o reino será do Senhor. É o verso 21. E vamos ver também. Obadias, verso 21. O último, né? Abra-se um parênteses. E se levantar-se-ão salvadores no Monte Sião para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Veja, pegou aqui vamos dizer assim, a conexão, fala no 17, descendente de Jacó, certo? E fala que seria o quê? Esaú, no 21. Então ele trata muito disso. Ele devia estar falando dos adonitas, não, mas ele fala Esaú, porque sempre a Bíblia vai remeter para a origem de onde tudo começou. Tá bom? Bora para o nosso ponto 1.3. Deus comanda a história. Eita, coisa linda. Merece um glória gloriosa. Já curti, irmãos. Deus comanda a história. Aleluia. No primeiro versículo, o profeta diz que as nações estariam se levantando contra Edom. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantamo-nos contra ela para guerrear. Olha o que está dizendo, é o nosso textuário, lembre-se disso, tá? O nosso textuário. As nações vizinhas estão dizendo que ouviram do Senhor para se levantar, se reunir, planejar atacar Edom. Então não seria Israel, ou aqui tratando de Esaú, que iria lutar contra os adonitas, contra os descendentes de Esaú. O texto é bem claro, verso 1, que Deus está dizendo que as nações se levantarão. E o texto diz que as nações ouvirão que é para se levantar. O que eu aprendo? Como eu falei de Nabucodonosor.
que eu aprendo? Se Deus quiser exercer juízo, Ele levanta o mal para fazer isso. Ele levantou Nabucodonosor. Ele levantou a Síria para isso. Quando Deus quer corrigir o seu povo, Ele usa povos que não lhe obedecem, que não lhe conhecem, para entrar com juízo. E o que eu aprendo? Eu gosto de contextualizar. Eu aprendo assim, essas nações já desejavam atacar o povo de Deus, mas Deus não as permitiu. Porém, quando o povo de Deus passa a não obedecer a Deus, Deus permite, ou Deus abre, Deus deixa. Me lembro-me de Jó. Diz o texto que o diabo questionou, ou Satanás, Lúcifer, como você quiser, lá, peta, como diz pastor Cláudio Duarte, lá, bem lá, diz, tem visto tu o meu servo Jó? Ele disse, tenho, e eu sei por que ele é assim, porque tu o protege. Porque no dia que tu deixares de proteger, ele blasfema contra ti. Porque ele tem muito dinheiro, ele tem família, ele tem amigos, ele tem tudo porque tu protege. E aí o que Deus diz para Satanás? Tá bom, pode ir lá, só não toca na vida porque essa vida pertence a mim. Então nenhum mal acontece a você se Deus não permitir. Por isso que temos que nos manter em oração. Eita glória gloriosa! Embora por motivo diferente, as nações que declararam guerra a Edom estaria na realidade cumprindo o propósito de Deus sobre aquela nação, mesmo que desconhecendo tal fato. Com isso fica evidente que Deus comanda a história e conduz em direção à sua vontade final. As nações podiam dizer assim, nós quisemos atacar Edom. Nós nos revoltamos com Edom. E Deus dizendo, foi não. Foi porque eu quis que você se levantasse. Porque até Edom Deus poderia proteger. Eita glória! Bora para o nosso ponto de número 2. O pecado de Edom. Diz assim, os pecados cometidos por Edom, que o levaram a esse terrível juízo, foram orgulho e crueldade. Marca essas duas palavras. Orgulho e crueldade foi o que levou Deus a se irar contra Edom. Por isso, o orgulho deles os destruíram, pois pensavam que a sua posição geográfica seria um empecilho aos ataques inimigos e uma imbatível proteção contra qualquer tentativa de guerra. É assim que a altivez derruba pessoas, nações e líderes que se julgam incapazes de serem atingidos. Obadias, verso de número 3. Eu estou em um patamar que ninguém pode me alcançar, que ninguém pode me atingir, que ninguém pode me tirar desse patamar. Ou seja, soberba total. Verso de número 3, que nos diz assim deste lado aqui, a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no teu coração, derribará em terra. Edom perguntando, quem vai nos derrubar? Quem? Parecia, sabe quem me traz a memória? Jericó. Jericó, diz o texto, que era inexpunível. Jacó era segura. A cidade de Jericó, Jericó. Jericó era algo que só foi possível porque Deus, o próprio Deus, implodiu as muralhas, senão não teria sido conquistada. Então, do mesmo jeito era Edom. Nós somos inatingíveis. Olha, soberba total. Vamos contextualizar no ponto número 3. Mas você não encontra na nossa história do dia a dia pessoas que se sentem acima do bem e do mal? Irmãos, tem. Mas vamos contextualizar no ponto 3. 2.1. A punição de Edom. A conspiração e a deslealdade das nações vizinhas foi usada para dar início
ao propósito de Deus para julgar os edonitas, por causa do orgulho que os cegou e atitude de desprezo e constantemente pelo mal que chega aos moradores de Jerusalém e Judá. Povos irmãos, tá aqui bem entre parênteses, tá, irmãos? Abre aí, você vai ver, ó. Povos irmãos. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Verso de número 18. Aqui, a casa de Jacó será fogo. E, deixa eu ver se eu estou lendo certo. Tô, é isso mesmo. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Ninguém mais da casa de Esaú restará. Marca isso aí, povo. E ninguém mais restará da casa de Esaú. Por quê? Porque o Senhor o disse e não existe mais. Eita, é forte, hein? Tudo por causa da soberba. Continuando, os edonitas foram exterminados como povo ao longo do tempo. O lugar da sua habitação antes, lugar de segurança e invencibilidade, tornou-se uma das mais inóspitas da terra. A palavra de Deus é fiel e se cumpre na vida de todos, ainda que pareçam inabaláveis em suas posições e seguros de seus recursos. Eu tenho dinheiro, por isso eu posso me proteger. Eu posso comprar um carro blindado, eu posso cercar a minha mansão com homens de segurança, drones, enfim. E Deus disse, em vão. Eita glória gloriosa! Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Eita, Edom, caiu por causa da sua soberba, achando que era inatingível. Aprendemos com essa história para que nós não possamos cair na mesma armadilha de Satanás. Me lembro, eu amo dar aula por causa disso. Quando Davi perde uma batalha porque quis contar quanto o povo tinha. E Deus disse, Davi, não é pela quantidade, Davi, de soldados que tu tem. É porque eu estou contigo. E diz o texto bem claro, e colocou no coração de Davi Satanás a contar o povo. E Deus disse, não, Davi, não é pela quantidade de pessoas. É porque eu, Davi, o faço. Eita, aí me lembro mais de outra história ainda. Lembra aqueles 2 leprosos quando Israel estava sitiada, sem poder comer, passando fome, e tinha 2 leprosos, e eles vão no arraial, e está todo mundo morto, e ele volta para a cidade e diz que tinha comida, pergunta, quem matou aqueles soldados? Eu te respondo, ninguém. O próprio Deus, onde via um anjo em uma só noite, mata 185.000. Então Deus não precisa de ninguém para fazer a obra dele. Ele tem os anjos ao seu favor para receber ordem e cumprir. E os anjos a gente pode contextualizar, irmãos. Missão dada é missão cumprida. Eita glória! Bora, 2.2, é isso? A violência agrava os conflitos. Olha só. Os edonitas se negaram a ajudar o povo de Israel quando este precisou atravessar sua terra entre Cádiz. Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom. Apesar da promessa de que se limitariam a passar pela terra sem causar qualquer prejuízo, a resposta do rei ao pedido de Moisés foi uma dura palavra naquele momento em que Israel precisava de ajuda. Ele não mostrou bondade ou a cordialidade que deveria existir, pois seus antepassados eram irmãos. Isso é livro de Número, capítulo de número
20. Vamos abrir número aqui. Deixa eu colocar aqui. Que eu tô com o meu copo. Deixa eu me organizar. Pera aí. Isso. Abre aí, livro de Números. Gênesis, Êxodo, Números, capítulo de número 20. O verso de número 18. Vai estar aqui. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que, porventura, eu não saia a espada ao teu encontro. Ele só queria passar. Moisés só disse: deixa a gente passar, a gente não vai comer do fruto da sua terra, a gente não vai beber nem de sua água, a gente só quer passar. Ele disse: não, aqui não, procura outro lugar, ande, se vire, se você passar aqui, eu saco da espada e vou matar vocês. Crueldade, porque era um povo que já estava cansado, um povo que já estava fadigado. Então Edom, o rei de Edom, usa com crueldade. E Deus está vendo tudo isso, irmãos. Então olha que Israel passou por um pedido que foi feito por Moisés, tá bom? 2.3. Judá será restaurada. Opa, bora ver essa restauração de Judá? Diz assim: apesar do cenário devastador, segundo Obadias, no verso 21, esse panorama seria radicalmente alterado e o curso da história tornaria novos rumos. Judá experimentaria um tempo de restauração. Portanto, diz Deus, resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Aqui é livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Deus está dizendo, ele resiste aos soberbos, mas está aqui, dá graça aos humildes. Foi isso que Deus fez entre Esaú e Jacó, trazendo aqui Israel e os Edonitas. O profeta cita os nomes dos patriarcas para promover a esperança do que os exilados veriam as promessas cumpridas, reforçando esta maneira a fé do povo em Deus, que é fiel à sua palavra. Esta última mensagem de Obadias 21 está de acordo com o grande e perfeito plano de Deus, também revelado ao apóstolo João. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Aí a gente já lança lá para o livro de Apocalipse. O mesmo que disse Obadias, capítulo único, verso 21, Apocalipse diz também que no final dos tempos, os céus e a terra, todos os reinos, pertencerá ao Senhor. Eita, glória gloriosa. Vamos contextualizar agora? Bora trazer Obadias para hoje. Já se inscreveu? Já é inscrito? Já fez um comentário? Já fez um comentário? Já curtiu? Já curtiu? Compartilha. Vamos fazer o povo de Deus aprender mais e mais da palavra do Senhor. Bora para o nosso ponto de número 3. A profecia de Obadias foi uma denúncia contra o comportamento do povo de Edom, que não conseguiu restaurar um relacionamento saudável por causa do problema entre os irmãos Esaú e Jacó. A hostilidade entre os irmãos se perpetuou através das novas gerações. Embora os irmãos tenham se acertado. Sim, isso é verdade. Quem ficou nessa pirraça aí foi os descendentes. A gente fala até assim, né? Que sabe quando você fica com raiva de alguém por causa de outra pessoa? Já que aconteceu. Eu sei que nós somos falhos, somos seres humanos. Por exemplo, alguém briga com o nosso amigo. A briga não é conosco, mas a gente fica sentido por ele. Quem nunca sentiu a dor do outro ou se meteu na dor do outro? Foi aqui, mesmo Esaú e Jacó se encontrando depois do vale de Jaboque, né, ou do
Peniel, e ali eles se reconciliaram, ficaram tranquilos, e Jacó só queria passar, né? Ali já estava com o nome de Israel, a pessoa, não a nação. Eles se acertaram, não quiseram presente, aquela confusão, se beijaram, sonhar, choraram, estava resolvido. Cada um segue a sua vida, meu irmão, segue para lá, eu sigo para cá, eu já estou abençoado, já estou abençoado, Deus me abençoou, vida que segue, mas os descendentes, não. Quem nunca comprou a briga de alguém? É a frase, eita, lembrei da frase correta. Quem nunca comprou a briga de alguém? Foi os descendentes de Esaú, mágoa no coração. Veja só. As gerações seguintes se sentiam prejudicadas e adotaram um comportamento de rejeição e rivalidade com os descendentes de Jacó. 3.1 A lei da semeadura e retribuição. Isso tem até na aula dos casais, né? Casados para sempre. Tem uma aula chamada Semeando e Colhendo, né? A gente gosta de dizer lá que nenhuma semente é neutra. Toda semente que você planta vai gerar um fruto. E você só vai poder colher esse fruto da espécie da semente que você plantou. Se você plantou uva, você não vai colher azeitona. Ou seja, você só colhe aquilo que planta. É o 3.1. Uma das mensagens que continua sendo relevante para os nossos dias, Edom desprezou a lei da semeadura e retribuição. Sua arrogância o enganou a tal ponto que chegou a considerar que estava acima desta lei e que, portanto, a lei da semeadura, de plantar e colher, jamais seria alcançada por ela. Ou seja, a gente vai plantar o mal, e a gente só vai colher o bem. Porque nós somos maiores, nós habitamos nas alturas, nas montanhas, num lugar intransponível, inabalável. Somos nós somos o que somos. Eles esqueceram da lei, da semeadura. Notemos que o Senhor revelou a causa da destruição que estava por vir. Obadias do 10 ao 14. Ou seja, os atos de violência e soberba de Edom teriam consequências. Não nos deixemos enganar, pois o apóstolo Paulo também escreveu sobre este relevante assunto, enfatizando que de Deus não se zomba. Gálatas, capítulo 5. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Se plantar na carne colherá. Se plantar no espírito, do espírito colherá. Certo? É a lei da semeadura dada por Deus. E os edonitas se achavam acima desta lei. Foi aonde, literalmente, a casa caiu. O escritor aos Hebreus também alertou sobre a justa retribuição que os descendentes recebem. O fato de termos sido alcançados pela graça de Jesus Cristo não nos dispensa de servirmos ao Senhor com reverência e temor. Aprendemos com esta reflexão, a partir de Obadias, à luz da mensagem do Novo Testamento, a importância do arrependimento. Vamos marcar? Arrependimento, vamos aprender. Que mais? Vigilância. O que mais? Temor. O que mais? Humildade. É um contínuo andar no Espírito. Então, quem anda em Espírito ou no Espírito tem arrependimento, vigilância, temor e humildade. Se as pessoas não têm essas 4 características simples, elas não andam no Espírito, andam na carne. Eita, e quem planta na carne ceifará. É forte. 3.2. O nosso 3.2 vai falar o emblemático, Dia do Senhor. Vamos ver esse Dia do Senhor proferido aqui no 3.2, diz assim: sobre o dia do Senhor, Obadias, assim como os demais profetas,
traz ensinamentos de que Deus exige justiça, não apenas em um futuro distante, mas também no tempo em que os acontecimentos se desenrolam contra o seu povo. Isso é mesmo. Deus vai dando o dia, aquele grande dia do Senhor virá. E eu posso dizer assim, irmãos, eu sei que muitos não vão concordar com o que eu vou dizer, mas biblicamente já existiu vários dias do Senhor. Haverá o grande dia do Senhor no livro de Apocalipse, mas já existiu vários dias do Senhor. Por exemplo, no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, ali foi o dia do Senhor. Foi profecia que não sobraria pedra sobre pedra. Há quem ache que esse pedra sobre pedra está se referindo ao grande o Apocalipse. Não, já aconteceu. Israel experimentou o dia do Senhor. Edom experimentou o dia do Senhor. Sodoma e Gomorra já experimentou o dia do Senhor. A geração de Noé já experimentou o dia do Senhor. Jerusalém, quando foi sitiada pela Babilônia, já experimentou o dia do Senhor. Várias nações, o Egito, quando estava na luta para libertar o povo de Deus, já experimentou o dia do Senhor. Então existiu vários dias do Senhor, mas haverá o grande dia do Senhor, que será no grande arrebatamento, o acerto de contas final. Eita Jesus! Bora! Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Irmãos, isso aqui é a lei da semeadura aplicada na íntegra. Porque Deus está me mandando o profeta Obadias dizer assim, olha, sabe a tua maldade? Que você matou, que você estuprou, que você ignorou os princípios, que você destruiu, que você fez a devassidão. Não te preocupa não. Do jeito que você fez, se fará com você. Obadias capítulo 15. Deus está dizendo, vai fazer. Você fez? Você sabe o que você fez? Está perguntando para os adonitas. Vocês sabem o que vocês fizeram? Sabemos. Desde da proibição de Israel passar pelo nosso território até as invasões que a gente comemorava na destruição de Jerusalém. Vocês sabem disso? Sabemos. Eu vou fazer do mesmo jeito com vocês. Eu sou tão justo, que eu vou fazer do mesmo jeito que você fez. Eita, irmãos, por isso que temos que temer o dia do Senhor. O amor e a misericórdia de Deus não permite que ele compactue com o pecado e a desobediência dos homens. O dia do Senhor é um dia de julgamento e justiça divina. Não confunda justiça com vingança. Deus não vai se vingar. Deus vai agir de justiça. A vingança pertence ao homem, mesmo que às vezes encontramos palavras de vingança, mas a vingança não é usada de maneira correta para Deus. Deus não se vinga de ninguém. Deus age com justiça. Deus apenas retribui aquilo que o homem plantou. O que tu estás plantando? Eita glória! 3.3, já está acabando, irmão. 3.3, o alerta de Obadias. Vamos ver o último alerta de Obadias para contextualizar para os nossos dias? Nos diz assim: a profecia de Obadias é uma clara mensagem contra o orgulho e arrogância, a falta de cordialidade e empatia entre os homens, principalmente entre aqueles que deveriam mostrar-se solidários e não hostis para com seus irmãos. Aqui me lembro de um texto, se eu não me engano, é 2 Pedro, me fugiu agora a memória, que a Bíblia diz bem assim, para a gente cuidar dos da fé e principalmente dos nossos parentes, porque senão nós estaremos negando ou seremos pior do que infiel. Nós devemos primeiro olhar para dentro da igreja. Isso é uma verdade. Eu falava hoje na escola dominical que a gente primeiro tem que cuidar um dos outros.
Porque eu só posso cuidar do povo de fora quando eu estiver cuidando do povo de dentro. Se o povo de dentro estiver doente, eu não tenho como cuidar dos doentes de fora. Eu primeiro tenho que alimentar os de dentro, deixar os de dentro forte para poder ir ajudar os de fora. O grande problema é que tem gente demais tirando dos que estão de dentro para colocar lá fora. E a gente aprende com Jesus, a Cirofelícia, aquela mulher. Por quê? Porque Jesus diz primeiro para os filhos. Mas se eu pegar e contextualizar, eu estou dizendo primeiro para a igreja. A igreja é que tem que ser abençoada com os milagres. A igreja é que tem que ter prosperidade. A igreja é que tem que ter amor. A igreja é que tem que ser cuidada. Porque se a igreja não for cuidada, como que a igreja vai poder cuidar? Então, é esse contexto que temos que cuidar dos irmãos uns com os outros. Continuando, não se deve rejeitar ajuda a qualquer que se encontre em circunstâncias adversas por causa da justiça de situações mal resolvidas no passado, ou mesmo alegrar-se por isso. Lembra que a gente falou? Não precisa nem parar aqui, né? Só para eu não me perder aqui. Lembra que ele falou que Deus falou assim, ó, eu vou julgar porque você se alegrou com a destruição do outro. Sabe alguém que te fez o mal? Irmão, você está vivendo pela graça. E viver pela graça é assim. Se alguém te cometeu um mal e essa pessoa está sofrendo mal, você tem que ajudar ela. Você não pode se alegrar pela derrota dela, pela desgraça dela, pelo momento difícil dela. Você tem que ser o socorro para mostrar que você é um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, que teme a Ele e segue a Ele. Tá, glória! Bora! Fica claro também que o mau comportamento de alguém não é justificativa para que outros assim proceda. Mesmo quando os edonitas negaram ao povo de Israel passagem por suas terras, a ordem do Senhor é que não deveriam revidar. O comportamento de Jacó com a sua família no passado não significa autorização para que os edonitas agissem com hostilidade e desprezo com os descendentes dele. O desejo de justiça por algo ou alguém pode facilmente ser confundido com vingança. Então, o homem, na sua grande maioria, não usa com justiça, usa de vingança. Diferente do nosso Deus, que não usa de vingança, usa de justiça. E o interessante aqui que o escritor está colocando, se você continuar a leitura, lá no livro de Números, foi Números quanto que a gente falou aqui? Números 20, número 20, verso 18, se você for ler, quando o rei de Edom não quer ajudar o Moisés passar pela sua terra, Moisés estava, irmãos, com aproximadamente 3 milhões de pessoas. Podia dizer, bora para cima, bora tomar esse reino, bora mostrar que a gente pode. Mas Deus disse para ele, não. Deixa que com ele eu trato. Me lembra de Paulo dizendo, a vingança é do Senhor. Eita! Irmãos, se você entender isso, que Deus é justo juiz e julga com justiça e que a vingança pertence a Ele, você não precisa fazer nada. É somente cumprir o que está na Bíblia. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Oh, aleluia! Bora continuar? Não, continua não, acabou. Conclusão. Vamos para a nossa conclusão, que nos diz assim. O orgulho e altivez visto e denunciado pelo profeta Obadias em Edom são como uma semente nos corações dos homens. Quanto mais a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, mais esta semente cresce e vai dominando completamente a vida, levando-o a um caminho de destruição. Parece assim. Tem uma ilustração que a gente gosta de contextualizar nos casais. A vingança, ou melhor, a falta de perdão,
A falta de perdão, vocês estão me vendo aí? É como esse copo que está com água. Imagina que esse copo seja veneno. Essa água que está aqui seja veneno. E eu odeio você ao ponto de não te perdoar de maneira nenhuma. É a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Tomar veneno, achando que você vai morrer. A falta de perdão é eu tomar veneno, porque sou eu que me prejudico, sou eu que me mato, sou eu que estou defiando, achando que você vai morrer, eu não liberando perdão, eu não te ajudando, eu não te socorrendo. Então a falta de perdão do povo edonita era simplesmente tomar veneno, achando que Israel ia morrer. Esse é o contexto, essa é a história do livro de Obadias, história com H maiúsculo, verídica e verdadeira. E o que eu aprendo? Que eu não sou nada, apenas barro, pó e cinza. O sopro, uma poeira, uma partícula, um átomo na presença de Deus. Simplesmente isso, que eu tenho que tratar o outro, sabendo que Deus é que vai julgar a minha causa. E nele, irmão, não há julgamento falho. Nele não há pensamento dúbio. Nele não tem jeitinho brasileiro. Lá não tem propina. Lá não tem barganha. Lá a balança, ela é reta e justa. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham aprendido com o livro de Obadias e que vocês, professores, ensinem na sala de vocês com toda a autoridade e humildade, porque Deus é bom o tempo todo. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, estamos aqui semanalmente para a Escola Bíblica Dominical. Eu espero você amanhã de manhã no nosso Café com Deus Pai, 7h30 da manhã e às 11 horas da noite. Eu te convido para fazer o nosso devocional Descanso da Noite no livro de Salmos. Que Deus abençoe você, uma excelente semana em nome de Jesus.